Então, boa noite a todos, né? É um prazer aí enorme a gente estar fazendo nossa live aqui, nosso webinar com esse tema tão atual aqui, né? Da recém-lançada lei de contratações públicas aqui, né? Que está aí, de certa forma, substituindo aí a nossa famosa 866, né? Que muito de nós aqui acho que já conhecemos de várias aventuras aí que tivemos com elas, né? E está muito no mote, eu acho que dessa modernização aí de marcos regulatórios, né? Que a gente vem buscando para o nosso setor, para afastarmos aí, digamos assim, nossa tão temida insegurança jurídica e institucional das nossas instituições, né? Então, nada melhor do que trazer um especialista, um baita companheiro, amigo meu, desde criança, né, Bernardo, que a gente se conhece, o Bernardo Strobel Guimarães, para falar e fazer essa releitura, e já de começo aqui passo a palavra aqui para o nosso presidente, Nelson Luiz Gomes, do Instituto, para dar as boas-vindas aí, Nelson. Rapidamente, né, dando as boas-vindas a todos aqueles que estão nos ouvindo nessa importantíssima e relevante a live que interessa a todos os engenheiros e todas as empresas que tratam, né, com obras que têm envolvimento público. Antes de passar a palavra ao Ricardo, que é o presidente do CREA, que está junto conosco, certo? Eu pedi, já desde antemão, eu coloco para vocês que esta gravação, este evento está sendo gravado e ficará disponível na página do Instituto de Engenharia do Paraná, cujo e-mail depois a gente vai fornecer aí no chat. Só para lembrar o que é o Instituto de Engenharia, é uma entidade quase centenária, tem 95 anos, certo? Estamos aí há 5 anos de completarmos 100, e temos aí uma das nossas grandes atividades, são as câmaras técnicas, que promovem eventos desse tipo, como esse que a Câmara de Infraestrutura está promovendo, nos ajudando no dia de hoje. Com certeza, né, o nosso diretor técnico que está também presente, né, o Rodrigo Pascoal, aí, que tem nos auxiliado muito nesses eventos, e eu posso dizer para vocês que tem muita coisa boa para acontecer aí no IEP. Eu posso destacar aí a semana acadêmica, a semana acadêmica que vai acontecer em agosto, só para vocês terem ideia o grau que a gente está conseguindo. Nós vamos ter um engenheiro da NASA falando sobre, no dia 16 de agosto, está longe ainda, certo? Mas fique atento, nós vamos ter um engenheiro da NASA falando sobre a ida para Marte, a exploração de Vênus, o que a NASA está pensando aí. É um brasileiro que vai falar sobre isso e trabalha na NASA. Então, este é o nosso objetivo, é trazer para vocês palestras relevantes que tenham interesse para a engenharia e para todos os profissionais da engenharia. Rapidamente, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Boas-vindas e conte sempre com o IEP aí. Ricardo, aí. Boa tarde, boa noite já, diria assim, né? Nesse horário aqui, final de tarde. Quero cumprimentar aqui a todos que estão conosco. Em especial, quero agradecer o convite aí do presidente Nelson, do nosso Instituto de Engenharia do Paraná. Parabenizar aqui pela essa palestra, por essa conversa, vamos chamar assim, né, Nelson? Sobre esse assunto extremamente relevante. Esse assunto que agora nós vamos conviver por alguns anos ainda, né, entendendo a nova lei, aí ela convivendo com as duas ainda, né, a 8666 aí por 2 anos ainda, e diria, né, já falando do doutor Bernardo, mesmo que acabando a vigência, mas tem licitações que estarão baseadas nela e que na justiça, quer dizer, vai longe essa história. Mas começa a história de uma nova, 14.133, fatídica do dia 1º de abril de 2021, né? Vai ficar na história com essa data, inclusive, né, de promulgação aí do presidente Bolsonaro. Mas, Nelson, só quero colocar sempre o CREA Paraná à disposição, né, na parceria para esse tipo de discussão. Divulgamos aqui o evento, certamente aí tem pessoas nossas participando. E tenho certeza, hoje estamos para ouvir, né? Só estou aqui para dar uma fala inicial mesmo, para parabenizar o evento. E deixar aí com o doutor Bernardo Strobel Guimarães, né? Não é engenheiro, mas
tendo Strobel no nome já está sendo uma boa qualificação. Então, parabéns a ele aí, tenho certeza que nos vai brindar com uma palestra bem interessante, um bate-papo aí nesse formato, e tenho certeza que esse tema será recorrente ainda, nós vamos ter que discutir, entendê-lo, como será praticado, estávamos conversando aqui, né? Temos que ter, vamos participar da questão de decretos regulamentadores, como é que os tribunais de contas da União, estaduais vão interpretar, decretos estaduais, questões municipais para adaptar a nova lei, quer dizer, a lei afeta diretamente as nossas profissões. E para aquilo que o CREA se propõe, o Instituto de Engenharia, as nossas entidades, precisamos discuti-lo, né? O exercício ético das nossas profissões, e certamente essa lei impacta frontalmente. Então, parabenizo, Nelson, e coloco aí o CREA sempre à disposição para esse tipo aqui de parceria, para que a gente continue discutindo nos próximos anos a aplicação dessa lei, para que a gente possa ter obras melhores, com mais sustentabilidade, e que a nossa população esteja atendida pelos nossos profissionais mais adequadamente. Obrigado aí, sempre à disposição sua, Nelson. Um abraço. Obrigado a você e sua diretoria. Obrigado, presidente. Murilo, você que comanda aí, Murilo. Da minha parte, acho que é isso, só agradecer aí aos panelistas que estão aí, cumprimentar todos, né? O Rodrigo, o Estevão, presidente Ricardo, presidente Nelson, o nosso conselheiro José Carlos, e já de imediato, acho que passamos a palavra aí para o Bernardo, que acho que o interessante hoje é ouvi-lo, né? O Bernardo faz uma autoapresentação aí, né? Muito que bem. Depois de toda essa propaganda enganosa, eu só fico mais tranquilo porque o Murilo disse que é meu amigo de muito longa data, e aí, como o convite veio dele, qualquer coisa, vocês reclamam com ele, né? A única parte verdadeira é que o Strobel coloca uma responsabilidade. Brincadeiras à parte, queria agradecer ao presidente Nelson, ao presidente Ricardo, ao colega Estevão, né, que é um advogado aqui que tem participado dessas discussões. Eu fiquei muito contente com o convite, porque fundamentalmente, né, licitações é um tema transversal que passa, né, todo mundo que vende alguma coisa para a administração acaba se batendo com essa dificuldade que é um modelo de contratações públicas, muitas vezes burocrático, difícil de ser compreendido, e, em especial, são atingidos em cheio por essa questão os engenheiros que, né, um dos grandes clientes, né, da engenharia nacional, da excelente engenharia nacional, é o poder público, que vai desde reformar a escola em Jandaia do Sul até, né, fazer obras de arte especial, túneis, coisas extremamente complexas do ponto de vista técnico, e aí a gente tem, né, um grande leque de coisas que são colocadas, enfim, né, nessa interface pública da engenharia nacional, e aí, para azar dos engenheiros, né, os advogados vêm a reboque, onde tem lei tem advogado, né? Eu me filio muito àquela frase da ex-presidente que dizia que engenheiro é investimento, advogado é custo, mas sem custo não se faz negócio, enfim, para fazer uma piadinha com engenheiros e advogados, a gente não perdeu a oportunidade, mas fato é que existe esse campo e, né, como disse o presidente Ricardo, né, a renovação da legislação de licitação coloca um monte de desafio para a gente, né? Gente que é da área jurídica tem lido a lei, né, algumas coisas a gente intui que vão funcionar como elas funcionavam na 8666, algumas novidades foram colocadas, qual é o sentido delas? Ainda é um pouco algo que nós estamos nos elementos do projeto básico, né? E aí, quando a gente for depurando isso na experiência, quando os editais foram sendo produzidos, os órgãos de controle vão ser chamados a fiscalizar, o judiciário a arbitrar os eventuais conflitos, nós vamos ter uma maior definição disso. Então, assim, né, falar sobre a lei nova de licitações, falar sobre licitações sempre dá um tempo, né? A gente poderia fazer um curso, uma pós-graduação disso, e a gente não teria falado tudo. Desafiado, né, para falar sobre as novidades, o que eu tentei fazer, né, e daí qualquer ponto que vocês queiram, né, depois que a gente aprofunde, manda aqui no chat, eu vou ficar atento, o Murilo também, a gente vai tentar responder essas questões, mas quais são, né, me parece, as grandes tendências que impactam sobre a engenharia? Eu peguei aqui algumas questões e disse, bom, né, por que essa lei traz alguns novos desafios para o setor de engenharia
e aí um pouco minha fala vai se concentrar, né? Qual é talvez a grande filosofia por trás da lei, né? Essa questão que os advogados colocam, ela parece meio metafísica para os engenheiros, mas é muito importante porque o contexto no qual uma lei é produzida, às vezes vai impactar no modo pelo qual essa legislação é pensada. Esse é um tema, né? O que essa lei faz, e aí tentar destacar talvez quais sejam os grandes gargalos, enfim, disso para os engenheiros, né? Tentar discutir um pouco, né, o que pode ser relevante, o que foge um pouco daquilo que talvez, né, nós estivéssemos habituados a viver na 8666 e agora com a 1433 nós mudamos. Então, basicamente, meu roteiro de voo é esse, não é para ser uma palestra, é para ser um bate-papo, é mais uma fala livre, então, né, sintam-se à vontade aí para aprofundar os temas, já tem até uma encomenda, assim, o que é obra especial e o que é comum, eu vou tentar responder isso aí ao longo da fala aqui. Bom, primeiro, né, acho que algo que é interessante de ser destacado, né, um pouco o contexto, o que aconteceu com a 8666. A 8666, né, ela foi aprovada lá em 1993, né, ela se tornou lei, um pouco naquele rescaldo dos escândalos de corrupção do governo de Fernando Collor, enfim, que, né, como já se disse no julgamento do Mensalão, hoje seriam crimes de bagatela, mas, enfim, né, houve uma necessidade de uma resposta legislativa e nós criamos uma lei geral de licitações e contratos administrativos, que a ideia era, né, que ela tratasse da compra de uma caixa de clips, né, execução de uma obra como uma hidrelétrica, todo esse figurino caberia dentro desse modelo normativo. Então, era uma lei extensa, uma lei extremamente focada, com um procedimento que fosse detalhando cada decisão do gestor público, porque isso era uma expectativa de que reduzisse-se assim o espaço de decisão que poderia ser capturado de uma maneira inadequada pela iniciativa privada. Então, é uma lei extremamente formal, né? Naquele modelo original, 2 envelopes, concorrência, marca uma sessão para receber, abre, rubrica, né? Impugna, faz ata, aquela coisa nada que todo mundo que já viveu um pouco licitação no passado conhecia. E você tinha um modelo extremamente... primeiro, com uma pretensão universal de tratar de todos os temas. Segundo, né, numa lógica de, né, ter a concorrência, que era o modelo preferencial, né, aí a gente ia reduzindo a escala de valor para a tomada de preço e para o convite, e com critérios de julgamento ali, né, ou no preço ou na técnica e preço, né, a depender da ponderação disso. E a gente fez, né, essa lei, né, que tem um capítulo sobre recursos, né, definições, compras, obras de engenharia, e nós focamos, né, o procedimento, né, como se observar esse processo todo sincopado, todo marcado, fosse a garantia de que a administração fosse encontrar o final desse procedimento longo, às vezes muito demorado, cheio, né, de litigiosidade entre os licitantes brigando entre eles, enfim, às vezes, né, licitações que paravam, depois voltavam, enfim, né, como se isso fosse capaz de garantir boas contratações para a administração pública. Essa promessa originária, ela vai sendo paulatinamente, né, sendo revista, né, e talvez aquele processo de centralização que nós vivemos em 1993, ele foi sendo, né, colocado a teste e nós fomos gerando aqui novos sistemas de contratação, ou seja, né, novas formas de contratar, nas quais tirava-se esse foco do procedimento e tentava-se valorizar uma outra questão referente a isso. Então, a primeira questão é, né, que a gente assiste nesse longo delta de tempo, para usar, né, uma expressão do engenheiro, né, nesse delta de tempo a gente vê uma perda de sentido dessa unidade da lei. E a gente vê nascer coisas diferentes. Talvez, né, primeiro, algumas metodologias próprias de disputa para certo tipo de contrato, né, como são os contratos de concessão, né, em que, né, do ponto de vista da engenharia, qual que é o grande detalhe na concessão? É que você não precisa de um projeto executivo, né, você pode ter os elementos do projeto básico, porque, né, num programa de investimento de 24 anos, né, é impossível você, né, realizar todos os projetos necessários para fins de definição exaustiva daquilo, né? Você não consegue fazer 24 anos de várias empreitadas reunidas no tempo. A gente baixou um pouco esse status de definição e mudamos critérios, enfim,
Aí criamos o famigerado regime do pregão, que foi uma coisa muito boa para grande parte das contratações administrativas. Por quê? Você dizia, olha, vamos disputar o preço e as questões de avaliar subjetivamente, né, olhar para o cara que está vendendo para a administração, isso fica para um segundo lugar, porque na lógica tradicional da licitação, primeiro eu queria saber, né, se o cara tinha certidão, se o cara tinha índices de liquidez, se o cara tinha atestado, enfim, eu ia ver tudo isso para só depois discutir o preço. Então, a lógica foi, olha, para aquilo que a gente chama de bem e serviço comum, que é o prêt-à-porter, é o produto de prateleira, vamos brigar pelo preço, a gente vai inverter um pouco a lógica disso. Então, né, primeira coisa, grande parte das contratações ordinárias da administração foram retiradas dali e criaram-se, né, esses clusters de contratação pública, né, sistemas que fazem isso de maneira eletrônica, ou seja, você melhorou, né, para muitas contratações públicas, né, a questão da eficiência. Claro que, né, com um risco do exacerbamento disso, acabar criando uma malha fina que acaba retendo coisas que não deveriam ser retidas, como serviços que têm uma natureza intelectual. Uma das críticas que foi feita ao regime de pregão, que me parece que é uma crítica que ainda paira no ar e é muito legítima, é como serviços que são dotados, né, de um cabedal intelectual podem ser avaliados como se fossem coisas, né, de prateleira, né? Uma coisa é você contratar, sei lá, um advogado para recorrer uma multa de trânsito, outra coisa é você contratar um advogado para fazer um recurso para o Supremo Tribunal Federal num caso relevante, né? Os dois caras são advogados, os dois serviços são diferentes e submetem-se a lógicas de escolha próprias. Mas nós criamos, né, nós retiramos, né, grande parte das coisas, né, da 8666. Depois tivemos aquele momento de ebulição cívica, né? A Economist que pôs o Cristo com a máscara de oxigênio foi a mesma que fez ele decolar, né, nesse momento, que a gente viveu um ufanismo no Brasil, com Olimpíadas e Copa. E uma das coisas que era razoavelmente clara era, bom, vai ter muita obra para ser feita, muita obra complexa, né? Vamos transformar esse país num canteiro de obra e, né, um dos grandes problemas da contratação de obras complexas é o descolamento entre o projeto e a execução e os riscos derivados disso, né? Uma das questões mais traiçoeiras da engenharia, isso não é um problema das contratações do poder público, a gente encontra o mesmo tipo de problema em contratações privadas, bom, né? Todo projeto tem uma margem de incerteza associada a ele, né? Eu sempre brinco com os alunos da graduação, eu quero um mapa tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que equivale a percorrer o caminho. É um mapa que equivale ao caminho, é um mapa que não serve para nada, né? O mapa precisa ser, né, em alguma medida, uma simplificação daquilo que vai ser encontrado, e ele não consegue, né, definir todas as questões, e, né, todos vocês sabem aí muito melhor que eu, que você vai bater uma estaca lá, né, fez uma campanha de sondagem, tinha uma percepção de qualidade do solo, vai ser outra coisa, tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra, né, como diz aquele poeminha do agora esqueci, enfim, acho que é o Carlos Drummond de Andrade. Você tem um monte de problema, tá? E projetos que tradicionalmente, historicamente, né, isso é uma crítica que pode ser feita, né, ao Estado em geral, né, a qualidade dos projetos de engenharia feitos pelo Estado, ela foi, né, basicamente decrescendo na exata medida em que o Estado não foi capaz de reter quadros de engenheiros, tem engenheiros excelentes no Estado, né, eu particularmente lidei muito com o DR, tem engenheiros no DR que são, né, um primor técnico, enfim, né, gente que conhece muito de rodovia, conhece muito de pavimento e tal, mas essa geração foi saindo, isso não é um problema daqui, né, eu estou usando um exemplo doméstico, mas que pode ser generalizado, a qualidade da engenharia interna caiu. Eu sempre brinco, né, a gente fala o Estado brasileiro, a administração pública. No Brasil, a administração pública pode ser desde o Ministério de Minas e Energia até a Prefeitura de Ampere, todo mundo é Estado, né? Evidente que a capacidade da Prefeitura de Ampere fazer um projeto é muito menos efetiva por uma questão de recursos humanos e técnicos, enfim, do que, né, um órgão federal, um ente federal que tenha essas coisas. A gente começou, né, a perceber que esse descolamento gerava um problema de obras paradas, né, aquele ataque, às vezes quase, né, aquela coisa assim de gente que não sabe do que está falando sobre aditivos de contrato, quando, na verdade, os aditivos de contrato são exatamente, né, o reflexo dessa incerteza, né, o contrato muda
porque tem que mudar, não é porque há uma conspiração, né? Muitas vezes, né, o contrato precisa de uma correção, isso é natural no âmbito da engenharia, volto a insistir, não é próprio da engenharia contratada pelo Estado, é próprio da engenharia como um todo. Fato é que, né, para resolver isso, nós inventamos modelos, né, que se aproximam das figuras privadas, em que você dá a sua necessidade, né, e o teu contratado, né, a empresa que vai te atender nisso, ela vai se encarregar do ciclo, né, de definir os elementos do projeto, né, ou o projeto desde o projeto básico, ou recebendo um projeto básico, fazendo um projeto executivo, até a entrega final disso, transferindo o risco, né, do descolamento entre o projeto e a execução para o empreiteiro que está executando isso. Aí a gente criou, né, o famigerado RDC, né, que foi o primeiro usado, né, setorialmente, e depois ele, né, foi ampliando, depois ele foi parar na lei das estatais, né, a gente foi vendo. O que eu quero, né, dizer, assim, uma primeira ideia que eu queria colocar na noite de hoje é exatamente essa. A gente assistiu um projeto, né, em que uma lei que era, né, um tamanho que serve todo mundo, né, que nem roupa de criança pequena, vão se vestindo aí, né, compra umas camisetas e pronto, né, ela foi sendo, né, em alguma medida, desconjuntada. Então, a premissa da lei um pouco é reunir essas coisas. Então, em alguma medida, né, o que, né, a gente tem dito, né, os foros de advogado, enfim, que tem participado disso, muitas vezes tem dito coisas do tipo, olha, no fundo, na verdade, essa lei é um pouco um museu de velhas, né, de novidades velhas, né? A gente já viu contratação semi-integrada, a gente já viu contratação integrada, a gente já tinha essa lógica da contratação do serviço comum por preço, afinal de contas, né, a gente, né, perdeu a oportunidade de mudar um pouco o estilo das contratações, fugindo um pouco dessa lógica burocrática. Como para um jurista pouco importa se a lei é boa, se a gente gosta dela, né? Dura lex, sed lex, né? A gente tem que trabalhar com o que tem. E aí, o que me parece que são as intuições importantes dessa lei no que se refere, né, ao setor da engenharia? A primeira questão é, bom, a gente tentou, né, pegar as experiências que deram certo, nós tentamos, né, retrazer para dentro da lei essa ideia de que, né, as coisas que deram certo em outros lugares, elas vão voltar. A gente tentou refazer uma lei geral, exceção feita às empresas estatais, né, Sanepar, Copel, Coapar, que vão ter, né, um estatuto próprio, até porque a Constituição manda que as estatais tenham um regime que, em tese, é para ser mais leve no que tange a contratação. Então, assim, coisas que nós já tínhamos visto se tornaram a regra geral. O que se tornou regra geral? Se tornou a regra geral você usar esses modelos que tendem a privilegiar a eficiência econômica em detrimento do planejamento. Aquela antiga concorrência de habilitação e depois envelope de preço, essa hoje é quase que, né, residual. Então, quais são as grandes linhas que me parecem importantes? Primeiro, uma das coisas que a lei fez em boa hora, e eu acho que aqui vale especialmente os engenheiros olharem para essa parte da lei, é quando ela trata daquilo que a gente chamava antigamente da fase interna. Antigamente a gente dizia em direito mais ou menos uma coisa que, traduzindo numa linguagem muito simples, é aquilo que acontece da porta para dentro da administração não é um problema nosso. O problema é quando a administração publica o edital, expede o convite, né, faz a chamada, aí isso se torna algo público e aí a gente vai discutir. A lei, e é interessante porque nesse ponto ela tem uma inovação substantiva, ela está dizendo assim, olha, a parte interna da licitação ela é super importante. Tem lá uma itemização, um roteiro de questões em que essas situações vão ter que ser colocadas. E aí, muito, né, quando eu falo de licitação, eu sempre digo assim, você quer entender um edital, não adianta se olhar para o edital ele mesmo. Ele exige um atestado de perfuração dessa jeito. Ah, isso restringe, não restringe, eu não tenho esse atestado e, portanto, ele é restritivo, enfim, todas essas discussões elas têm que ser resolvidas não a partir daquilo, da ponta visível desse iceberg. Você tem que olhar para baixo, você tem que olhar exatamente, né, para aquilo que está submerso. O que é a parte submersa? É essa parte, né, que as coisas têm que ter um começo, um meio e um fim. Né? Qual é a necessidade que eu tenho? Eu tenho a necessidade de fazer tal intervenção. Legal. Como é que eu vou dar conta dela? Qual que são as tecnologias disponíveis? Que estudos que eu fiz? Qual é o melhor jeito de atender isso?
Aí eu vou ter que criar algo que, em tese, a administração ela tem a liberdade de tomar suas escolhas, né? Algo que em juridiquês a gente chama de discricionariedade, porém, isso não é um espaço de arbítrio. Isso é algo que tem que ter uma lógica no sentido de definir as questões que, né, estão lá. Então, né, perguntas que podem ser feitas, mas por que você está dizendo que isso é um serviço comum? Você tem uma referência padrão da contratação disso que te retorne sempre o mesmo resultado? Ou não? Ou você está forçando a mão para dizer isso? Você tem uma justificativa para exigir esses índices no que se refere às capacidades financeiras? Você tem uma justificativa técnica para dizer que esse atestado é um atestado que é relevante para a execução do objeto? Isso tem que ter uma história. E, claro, quanto mais essa história for concatenada, quanto mais as opções foram ponderadas, mais sólida se torna a decisão da administração. Um pouco, né, quando a gente coloca o foco nessa etapa interna, vocês podem depois abrir a lei, lá está perto do artigo 18, se não me falha a memória. Eu sou péssimo de números de cabeça, se eu fosse bom de número, eu tinha virado engenheiro, não advogado, né? Mas o fato é que, né, ali você vai ver, né, qual é a itemização, qual é o caminho lógico, qual é o checklist, né, que você tem que ter para gerar um edital. Então, essa é uma tendência que eu acho relevante. A relevância, né, de questões valorativas que estão um pouco na ordem do dia, impactam na lei, né, duas coisas que me parecem muito no espírito do tempo da lei. Combate à corrupção. De novo, né, o Brasil acha que o problema da corrupção se resolve com lei. Vocês são engenheiros, né, não precisam acreditar que lei resolve o problema, né? Na cabeça do engenheiro, lei cria problema e muitas vezes é verdade, mas fato é que, né, soluções legislativas, né, têm uma capacidade de alterar a realidade muito pequena. O problema, na verdade, é muito mais de instituições, de controle, de deferência, enfim, né, de programas sérios de integridade, controle de risco, né, o tal do compliance, que também está na ordem do dia, aparece lá, né, tem obrigação de compliance para obras superiores a 200 milhões de reais, enfim, tem, mas assim, como um macro valor, essa questão, né, de combater sobrepreço, combater todas essas questões, né, de possibilidade de haver desvio, né? Por quê? Porque isso é um pouco, na verdade, né, o espírito do tempo sobre essas questões. Né? Então, você vai ter toda uma tutela, especialmente para os contratos de engenharia, tentando controlar a formação dos preços. Né? A gente já está habituado, né, a preços de referência, né, que às vezes fazem sentido, outras vezes não fazem nenhum sentido, né? Mas essa lógica foi trazida. E outra questão que eu acho que está muito no espírito do tempo, por assim dizer, é a ideia de proteção ambiental, de destinação adequada dos recursos, toda essa linha de sustentabilidade que está impactando nisso. Acho que a gente vai ver aí, né, se eu pudesse, né, apontar uma tendência, claro que isso vale o que vale, né, porque se eu soubesse prever o futuro, eu já tinha ganhado na Mega Sena, mas fato é que, né, uma das tendências que a gente vai encontrar é um pouco nessa questão de adequação a essas questões de sustentabilidade, né? O ESG, que está muito na moda, né? O Murilo trabalha com empresa que tem porte econômico, sabe como isso está penetrando, empresas de saneamento, né? Os grandes grupos de infraestrutura já não são alheios a esse tipo de questão, e assim, né? Um pouco, né? A gente precisa olhar para o espírito do tempo, essa questão ela vai se colocar. Então, esses dois macrovetores são importantes de serem destacados. Outra questão que me parece interessante é a lei começa a induzir modelos preferenciais de execução de obra focados no preço final. A ideia, me parece, talvez, né, que é uma das tendências muito discretas da lei, mas você lendo ela com atenção, me parece que ela salta aos olhos, é um pouco, né, o crepúsculo da empreitada por preço unitário. É um modelo que eu acho que tem uma lógica econômica muito clara, né? Se eu não consigo definir as unidades que serão empregadas, eu preciso de um sistema que reaja a isso, mas a gente está trocando isso, né, pelos modelos, né? Ou de contratação integrada ou semi-integrada, empreitada por preço global, enfim, empreitada integral, né, que você ainda agrega, né, um pool de serviço, que é uma tendência, na verdade, né, que um pouco você pode dizer, bom, eu sou um tomador de obra experiente e nenhum construtor, né, vai conseguir, né, me contar uma história que não faça sentido para mim e, portanto, eu sou muito capaz de fiscalizar adequadamente uma empreitada por preço unitário.
Agora, a questão é que a gente está trocando isso, né, por esses modelos que estão colocando risco muito em quem formula a proposta. E aí vocês precisam ter uma clareza muito grande, né, de que esses modelos, na verdade, eles são modelos que fogem completamente da lógica de realinhamento de preço que a gente se habituou a criar. Se você assina um contrato em que, né, você está obrigado ao projeto e, né, você está assumindo esse risco, né, você não tem muito para quem se queixar. Então, né, claro, o mercado ele é competitivo, há uma pressão por concorrência, porém, né, no teu BDI, enfim, em alguma medida, você tem que lidar com o risco que você está assumindo. Né? E aí que uma coisa sempre me assusta, né? Por mais que seja até inadequado, mas, né, uma empreiteira hipotética, né, que eu vou inventar agora, ela não existe, não sei na minha cabeça, mas que brinca de fazer aquele esquema Ponzi, né? Carlo Ponzi foi um gênio italiano que deu um golpe de pirâmide financeira alegando com custo de postagem entre os países. Ele inventou que ele tinha um esquema, fez o bom e velho esquema de pirâmide, que é velho como é velho o mundo, né? E deu um desfalque que, se você trazer para dias de hoje, né, é perto de R$1 bilhão o esquema Ponzi. Né? Por que eu brinco? Né? Advogado também faz esquema Ponzi dele com ele mesmo. Né? O cara vai pegando um monte de obra, né, vai gerando uma massa de arrecadação, porque ele sempre acredita que vai ter mais obra embaixo, né, para, né, sustentar essa pirâmide, né, até a eternidade. O que acontece, né, quando você começa a ter, né, dificuldade disso? O custo financeiro, né, dessa brincadeira, quando ele chega, ele arrebenta a empresa, e é aquela coisa, choro e ranger de dentes. Mas, né, estou alertando, enfim, estou contando isso porque esses modelos todos que estão muito em voga na lei nova são modelos que trazem um risco muito grande para o empreiteiro. Eles estão sinalizando esse risco e eles estão assinalando. A empreitada, né, contratação integrada ou semi-integrada, qual é a filosofia delas? Cara, você não tem realinhamento de preço, a não ser que eu peça para mudar o projeto que eu já aprovei. Então, você tem modelos muito focados no preço final. Então, né, os departamentos de orçamento, talvez tenha que olhar não só para aquilo que é custo direto na planilha, mas também começar a olhar um pouco para os riscos que estão sendo assumidos. Né? Então, essa me parece uma grande tendência na nova lei, né, de trazer esses modelos. Em alguma medida, o que a gente está vendo cada vez mais, né, você está se obrigando a produzir um resultado por um preço e está comprando o risco dessa entrega. E depois, na verdade, né, vocês todos que já lidaram com a administração sabem que a administração, quando ela precisa de alguma coisa, ela é, né, gentil, sedutora, né? Ela vem, o fiscal te liga, te promete, e na hora que você vai, né, precisar de alguma coisa na contraparte, muitas vezes você vai encontrar, não, o contrato não diz isso, não. Pô, mas eu acabei de coçar tuas costas, não vai coçar as minhas? Não posso, não tem Tribunal de Contas. Estou, né, sendo um pouco panfletário, assim, para reforçar como, assim, né, a história que, né, é muitas vezes contada, todo mundo conhece um pouco ela, que é essa. Né? Então, né, entendam que a lei investe nesses modelos novos. O novo normal, para usar a expressão que se inventou esses dias, eu não sou particularmente fã dela, é exatamente essa questão. A gente está mudando o estilo das contratações. E isso está, né, colocando, ainda que veladamente, riscos maiores para aquele que assina o contrato. Cada vez mais né, essa questão, eu assinei um contrato de contratação integrada e teve variação no custo dos insumos. O ligante subiu, subiu, você vai olhar, né, está contido lá. E aí você tem a lógica, né? Isso também foi trazido primeiro da lei das parcerias público-privadas, depois para a lei das estatais, e hoje né, algo que está na linha de frente dessas questões, né? A tal da ideia da matriz de risco. O contrato tem que alocar o risco entre as partes e quem faz o contrato não é você. Né? Então, né, juntando Lé com Cré, né, a tendência é que haja, né, uma alocação de riscos, de variação de quantitativo, de variação de preço do insumo, de variação de moeda estrangeira, enfim, tudo isso nas costas do empreiteiro, né? E essa questão está muito na crista da onda. Enfim, é uma das tendências novas, mudar essa ideia de que, né, como é que estão sendo divididos encargos entre as partes, é algo que eu chamaria a atenção, né, para vocês verem. Não adianta achar que você vai assinar um contrato que diz que um determinado risco é seu
e esse risco acaba se materializando e você vai dizer, não, mas eu não previ isso, era um caso fortuito, era uma força maior. O cara vai dizer, mas teu contrato não diz isso, teu contrato tem lá uma cláusula matriz de risco que diz que esse risco corre por tua conta e, portanto, você não tem direito a realinhar essa questão. Então, um pouco do que a gente está vendo, talvez com uma tendência na transformação estrutural, isso não é uma novidade, tá? Isso já vem acontecendo no mercado, mas a lei consolida isso. Outra coisa, né, que nós discutíamos um pouco, né, o Zé Carlos mostrou uma preocupação com isso, a tendência é dizer que tudo é serviço comum. E aí, de novo, né, eu acho que a gente recupera uma crítica que já era desde a medida provisória que criou, né, o regime do pregão, dessa perspectiva de que, né, em alguma medida, tem coisas que podem ser, né, padronizadas e contratadas sem a atenção disso, mas muito da inteligência de engenharia não me parece que seja capaz de fazer isso. Ruim para a gente, né, porque os advogados também são um pouco afetados por isso, né, o BNDES contrata por pregão, modelagem de projetos de infraestrutura, uma série de questões que vão nessa linha. Muito dessas coisas, né, você está tentando nivelar por baixo. E aí, claro, né, a gente vê, né, uma predação, você vê assim, bom, eu sou professor, eu entendo de pavimento, eu entendo de concreto, eu entendo de, né, talude, eu entendo de túnel, eu entendo de uma série de coisas que são complexas para burro, né? Nunca vou esquecer dos meus amigos que faziam engenharia civil reclamando de McFlu, né? Parecia que os caras estavam, né, voltando um campo de concentração depois de falar da prova de McFlu, o cara, pô, reprovei, o cara fazia 6, 7 vezes a matéria, enfim, né? Enfim, tem professores que eram conhecidos disso, né? Enfim, né? São coisas hiper complexas e às vezes o cara vai lá, né, como se fosse contratar café, água mineral ou caneta esferográfica, né? Para serviços é complicado. Tem um conceito na lei, né? Foi a provocação que o José Carlos me fez. A lei tem um conceito, mas é aquele famoso conceito de advogado. Vocês já perceberam, né? Todos vocês lidam com advogado, e essa é a fonte da coisa. O advogado te diz uma coisa que não resolve o teu problema. Tá certo o que ele diz. Tem lá um conceito, mas você olha para aquele conceito e vai dizer, né? Pô, mas o que isso é? Qual que é o serviço comum e quando que eu posso usar um e quando posso usar o outro? Como é que eu tenho um sistema binário nisso? Na verdade, você não tem. Infelizmente, essa justificativa é... Primeiro, a lei diz quase que nas entrelinhas que tudo é comum, a não ser aquilo que for justificado como especial. De novo, né, os modos de concorrência todos, eles privilegiam o preço em detrimento, o preço e o risco transferido para o empreiteiro, em detrimento do procedimento. Dá para fazer aquela empreitada ainda, ou aquela concorrência em que a gente vai ver o documento, dá para fazer pré-qualificação, dá para fazer algumas coisas, mas isso é tão residual, precisa de tanta justificativa que não é regra. E aqui, né, você precisa justificar por que aquilo é especial. E existe uma tendência, né, que começou nos órgãos de controle, de dizer, olha, ora homem, dentro de um certo gabarito técnico, isso deve ser tratado como serviço comum, com, né, todos os riscos que aí a administração, né, assume para ela, que, né, vai estar trazendo isso. Então, existe uma tendência nesse sentido. Outra coisa que a gente muda um pouco também, acho que é importante de chamar a atenção, é uma maior, talvez, possibilidade dos agentes privados participarem na etapa de projeto, né, aquela lógica da 8666, quem mexe no projeto não pode virar licitante, a gente entendeu que isso, em alguns casos, pode ser transposto, né, tem os tais PMIs, né, os projetos de manifestação de interesse, a gente tem, na verdade, criado, essa é uma tendência, né, uma aproximação entre o mercado e o Estado para tentar gerar soluções adequadas, e isso me parece que é uma coisa muito virtuosa, por quê? De novo, se a gente pega, né, uma assimetria de informação muito alta, que é a regra, né, entre uma empresa que tem expertise técnica e muitas vezes um órgão público, né, quantos de vocês, né, no processo de órgão público, não tem que pegar pela mãozinha o administrador e, né, mais ou menos guiar ele para que ele consiga fazer aquilo que a lei espera que ele faça. Isso é natural, né, mas, né, hoje a gente tem módulos para que isso aconteça de uma maneira mais institucionalizada, tem diálogo competitivo, tem PMI, enfim, a gente tem módulos em que, né, para coisas complexas, claro que isso não serve para obras simples, né, ou coisas que são, né,
menos sofisticadas do ponto de vista de engenharia, mas para muitas coisas, né, vai ter que haver uma construção comum entre essas coisas e quais são as soluções tecnicamente adequadas, né? Ter essa capacidade dentro da lei me parece que é algo importante. E, né, outra novidade que eu acho legal trazer, especialmente porque ela, para as obras de grande porte, vai ser bem uma tendência, né, a mudança do sistema de garantia, né? Um dos problemas atávicos do sistema de contratação pública é o sistema de garantias, né? A gente tem, né, experiências, em alguma medida, né, em que a própria administração, às vezes, não... É melhor ter um contratante que não performa do que executar a garantia, né? Muitas vezes tem uma questão orçamentária, às vezes poucas pessoas percebem. Eu contratei o Murilo, né, para executar. Não, o Murilo me contratou, eu vou ser a parte ruim do exemplo, porque eu sou advogado. Então, o Murilo me contrata, né? Eu não estou performando legal, estou atrasando, estou contando com história comprida, estou dizendo choveu demais, Covid, né? Covid é quase que azeite de oliva, dá para pôr em qualquer coisa, você mete um Covid no meio, e por causa da pandemia também, né, vou meter mais um pedido aqui, né? Eu até brinquei, quando começou esse negócio de pandemia, eu ia fazer um ofício padrão. Venho por causa do Covid-19 requerer, daí você completava, né, assinava e entregava, né, porque era mais ou menos, né, o que o pessoal estava para revisão de aluguel e tudo, né? Eu começo a contar a história para o Murilo lá assim, esse cara está passando a conversa em mim, vou mandar ele embora. E aí ele pensa, bom, o que eu vou fazer? Vou executar uma garantia. O que vai acontecer com essa garantia? Né? A seguradora vai pagar, né? Vai brigar com esse cara, vai ficar lá, né? Mas você comprou, você vendeu esse risco para a seguradora naquele limite da pólice, até 5%, né? Que já não é muito, né? Aí o cara pensa assim, bom, esse cheque que a seguradora vai me dar, o que eu faço com ele? Ele volta lá para o orçamento da União, lá no final, pô, e a dotação orçamentária, o empenho que eu preciso para fazer, ele vai? Não vai. Então, né, o cara prefere ficar com um mau prestador de serviço do que resolver essa situação. Enfim, é engraçado isso. Mais de uma vez, por que o cara não executa a garantia? Eu pergunto, cara, porque ele vai perder a dotação. O cara vai recolher uma GRU, né, se for no âmbito federal, e esse dinheiro volta lá para o potão do orçamento, e o cara tem um problema que ele precisa ali. Então, é mais fácil, né? O cara fica refém, né? É mais fácil lidar comigo sendo um mau prestador de serviço do que, né, colocar, né, o sistema abaixo e, né, tentar reparar isso por outra coisa. A lei tenta mudar o sistema de garantias e traz, né, o seguro que... Né, e isso, para mim, é uma das dúvidas na lei. A interpretação que eu faço é que não compete à seguradora, mas sim ao Estado definir qual é a solução adequada no caso de default. Mas, primeiro, para obras complexas, você pode aumentar em até 30% o valor da garantia e pode contratar uma modalidade de seguro em que, né, a seguradora se obriga a entregar, né, naquele valor a obra. E, portanto, na verdade, você muda algo que é muito importante, na verdade, nessas obras. Não são todas as obras que eu acho que vão exigir isso, mas porque isso evidentemente é mais caro, porque o prêmio de risco disso é maior, mas você está vendo algo que não é muito claro no primeiro momento, mas é algo que é um pouco, me parece também uma tendência. Você está transferindo um pouco para o teu agente segurador, né, o risco de avaliar que tipo de garantia vai me dar. Nessa minha hipotética empresa que não performa legal, né? A hora que eu for bater lá e a seguradora for olhar, vai olhar meu histórico e vai dizer, cara, teu rating não tem esse seguro para você. Ou tem, mas ele é muito caro e, portanto, né, não cabe dentro daquilo que você precisaria para ser competitivo. Acho que a gente vai ver num certo setor, não para as contratações ordinárias, mas setores de obras mais estruturadas, né, as seguradoras assumindo um papel um pouco diferente daquelas que elas assumiram hoje. Existe uma diferença de interpretação, por exemplo, o professor Marçal Justem Filho, que é aqui de Curitiba, é uma das talvez a maior referência, né, no mundo do direito sobre licitações, diz a seguradora escolhe se ela paga ou se ela executa. Um outro professor do Rio Grande do Sul diz que não, e eu, examinando a lei, acho que a administração é quem escolhe se vai
exigir a obra ou você vai querer o dinheiro, né? Ou pode exigir isso no edital, o que vai mudar um pouco esse tipo de relação. O que eu quero que vocês percebam, ao fim e ao cabo, né? Porque eu estou aqui, né, dentro do meu limite prudencial de tempo, não quero ficar muitos desvios padrões, além dos 50 minutos com 10 de pergunta. Eu quero que vocês notem a lei propriamente, talvez para o setor de engenharia, ela muda muito mais, talvez, questões sutis do que traga novidades no texto da lei. Claro que existem novidades no texto da lei, existem modificações, mas o que eu queria chamar a atenção, né, eu desafiado pelo Murilo, né, quando eu sentei aqui para organizar essa fala para vocês, eu disse, pô, se eu fosse, né, engenheiro, o que eu gostaria de saber sobre a nova lei? Me parece que o que se muda aqui é um certo estilo de como essas contratações são postas e, né, o que eu acho que está nas entrelinhas disso, e aí a gente vai ver, né, direito não está longe de ser uma ciência exata, o que a gente vai ver é se essa situação ela vai, né, se materializar ou não, mas eu imagino que uma das tendências da lei para a engenharia é que a gente mude o estilo de contrato e que cada vez mais as empresas de engenharia sejam chamadas, né, a assumir os riscos que são inerentes a essas obras complexas. A administração historicamente lida mal com eles e, né, vai tentar não ter percepção disso ao se engajar nesse setor é que talvez seja, né, algo extremamente complicado para empresas, né, que não tenham percebido essa mudança de ambiente e estejam tomando riscos sem nem sequer saber que estão tomando. O problema do empresário, não é todos vocês, não, mas grande parte de vocês são empresários do ramo de engenharia, né? Não é problema, não é tomar o risco. Você toma risco todo dia numa empresa. O problema é tomar risco que você não sabe que você está tomando e quando ele se materializa, você fala, meu Deus do céu, né? Como é que eu não percebi isso antes? Né? E acho que a lei pode ter aí alguns pontos em que, né, quem lida nesse setor deve prestar atenção. Falei de muitas coisas, né, fiz um put-porri de várias coisas, acho que talvez é muito difícil agradar uma plateia tão heterodoxa, cada um de vocês tem a palestra ideal na cabeça, eu tentei, né, fazer, né, ocupar o maior espaço com temas que me pareceram relevantes. Qualquer coisa eu estou à disposição de vocês e fico às ordens aqui para as perguntas, para a gente debater, enfim, que é uma conversa. Obrigado, Murilo. Pô, maravilha. Parabéns aí pela apresentação, Bernardo. Não, realmente foi uma abrangência grande aí sobre a lei específica para nossa área, né? Acho que o engenheiro não gosta muito de ler lei, então foi muito oportuna e conveniente a tua apresentação. E eu não treinei para ser o facilitador aqui, vou ser bem sincero para vocês. Então, eu não sei como que deixa eu ver se tem alguma pergunta ou se algum dos panelistas aí gostariam de fazer uma pergunta. Se presidente... Eu faço uma pergunta, enquanto você está olhando o pessoal do chat aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bem-vindo. É o seguinte, parabéns pela apresentação, doutor Bernardo, e tenho que esclareceu muitas das questões até que eu teria. Você sabe que no fim deste ano vence a concessão do pedágio no Paraná e tem uma nova concessão em andamento, nova concessão aí que vai entrar em leilão aí no final do mês de novembro. Não sei se vai acontecer, se vai prorrogar, etc. Isso é um fato aí que não está sob o controle da gente ainda. Mas a gente vem discutindo esse assunto do pedágio, uma questão que pega lá para a gente, sabe? Diz respeito às garantias, tá? As garantias da execução das obras. Tá? No pedágio novo, todo mundo já viu aí, vai ter uma duplicação praticamente todas as estradas vão ser duplicadas, etc., no Paraná, então é um volume de obras significativo, tanto é que é significativo que representa a previsão de 42 bilhões de reais, que deve ser executado em torno aí de 6, 7, 8, até uma discussão ainda aí, vamos dizer, até no máximo 9 anos. Tá? Aí, qual é a garantia de que essas obras serão executadas? Uma
das colocações que tem é no bolso da concessionária, que só vai poder aumentar a tarifa quando ele concluir a obra de duplicação. Isso aí está claro, né? Diversamente das concessões atuais, onde a duplicação foi cobrada desde o primeiro dia da concessão. Tá? Na futura, não, só vai aumentar o valor do pedágio, da duplicação da estrada, assim que concluir a obra. Mas há um estudo, uma previsão de que deveria ter uma segunda garantia, né? Porque você tem um valor de referência da tarifa de pedágio e tem um desconto. Imagina-se que a partir de um valor do desconto, certo? Vamos dizer que uma concessionária maluca, né, pega o valor de referência e dê 50%. Você já sabe que essa de desconto, você já sabe que essa concessionária não vai executar a obra. Está claro, evidente que é, né? Então, para isso, vai ser colocado um limite, certo? A partir de um certo valor, né? Dá 17% de desconto, 18%, você vai ter uma garantia adicional. Garantia adicional. A pergunta toda essa é para explicar o contorno do problema, tá? Para situar o que é. Isto é, esse 1% adicional, vamos ler, de um certo valor lá de desconto na tarifa. Qual a garantia que pode ser exigida? Pode ser, se discute muito em colocar uma garantia, uma caução, como você faz normalmente em obra. Você coloca lá um valor que sugere lá 5% de caução que você vai receber quando você conclui a obra, certo? Ou em andamento. Isso é uma coisa que foi mudada nessa nova lei, continua, pode ser exigida uma caução que pode ser em títulos do Tesouro, vamos dizer assim, títulos do Tesouro calcionado, e a concessionária, assim que termina a obra, ela resgata esses títulos para ela. Isso é possível? É viável? A lei, isso está mais associado aos modelos de concessão que os modelos que são licitados com base na Lei Geral de Licitações. A tua leitura, Nelson, ela é muito clara sobre qual é o contorno do problema. O problema é, né, se você vai licitar, né, qual é a garantia de entrega de obra? Então, você está dizendo assim, bom, você só vai ter, né, a possibilidade de cobrar as tarifas a partir do momento que você entregue aquilo que foi acordado. Esse foi o modelo, né, que foi usado pelo governo federal com muito sucesso em um determinado instante. E depois, quando a gente entrou num processo de sofrimento econômico, a gente também viu muito projeto, né, com problemas em relação a isso. Então, né, a primeira coisa, né, talvez mais importante disso, é dar um passo atrás e perceber que, no fundo, a gente aprendeu muito fazendo concessão de rodovia, né, em 25 anos. Você pega o contrato que a gente tem hoje vigente ainda, no fundo, na verdade, qual que é o grande problema disso? Né? O risco de quantitativo é do Estado. E aí, né, quando você transforma aquelas ideias em projetos executivos e você lança contra, né, aquilo que estava alocado ali, você tem um descolamento, e esse descolamento, né, diz o contrato, isso aí não está escrito, enfim, foi esclarecido, inclusive, por ocasião da licitação, que esse é um risco, né, que correria à conta do poder concedente. Aí você tem uma série de outros problemas, né, redução unilateral de tarifa, enfim, não vou, né, falar de pedágio no estado do Paraná é quase que um tabu, enfim, e é um tema que gerou muita discussão. Você tem os outros modelos que te dizem assim, não me importa preço de obra, me importa nível de serviço. Então, eu tenho, né, todas as questões, né, de avaliação, né, de qualidade de rodovia, seja pelo índice de tráfego, seja IRI, GG, todas as questões que você vai utilizar para avaliar pavimento. E aí você diz, bom, não me importa, né, se você vai contratar, né, me importa que você me entregue o nível de serviço. E aí você vai dizer assim, bom, qual que era a grande sacada? Faz obra e depois você paga isso. Que, na verdade, de novo, né, é sempre uma questão de risco-retorno. Você está trazendo um custo de capital na cabeça do empreendimento que vai ser pago pelo usuário no longo prazo. Se você pagasse do dia 1 essa obra, né, para usar a tua expressão, você já não teria esse custo de capital alocado. Mas, né, faz sentido que você diga, você só pode cobrar na duplicação ou associar gatilhos de aumento a entregas físicas de trecho. Esse é um modelo que está muito pensado aí nessas questões. Qual que é o detalhe? Né? Quando você licita por menor tarifa, e esse é sempre um trade-off disso, tá? Você licita por menor tarifa, o cara diz, eu faço por R$1.
Não, mas eu faço com ela. E você tem uma dificuldade depois, né? Isso já foi visto também, né? O cara dá uma tarifa maluca, mas depois ninguém diz que o preço dele é inexequível, ele está lá. O que usualmente se utilizou? Se você, né, tiver um desconto que é fora do modelo projetado, você vai ter que garantir essa questão, geralmente com a integralização do capital social. Cara, eu quero dinheiro. Ou você vai estruturar uma garantia financeira. De novo, né? A gente sempre volta para o tema central, uma apreciação de risco, retorno sobre isso. Você vai ter um custo dessa garantia e o cara vai ter que mostrar. E aí, de novo, né? E me parece que essa é a resposta final. Eu acho que vale a pena pagar esse custo financeiro para segurar a obra. O que não dá para ter é uma perspectiva de que benefícios sociais se perdem pela má execução. Então, né, às vezes é preciso proteger as partes delas mesmas. Contratos esses, né, que sempre, né, uma coisa, se um contrato de obra complexo, uma empreitada de obra complexa já é arrojada, imagina um programa de investimento de 20 anos. Vai mudar muita coisa, né? A gente tem que ter essa maior flexibilidade. A lei não trata diretamente disso, mas esses modelos todos, essas perspectivas todas que vocês colocam, me parece que já estão bem acervadas aí nas autarquias, na NTT, no DF, esses modelos já são modelos que estão conhecidos no mercado. Obrigado. Posso perguntar aí, Rodrigo? Vamos lá, Murilo. Eu queria ver com o Bernardo se a lei não veio muito mais punitiva do que era. Parece que o Código Penal foi colocar tudo dentro da lei e vai criar mais dificuldades, tanto para os agentes públicos como para o privado também, né? Ter uma segurança de que ele está fazendo certo do negócio. Assim, aquilo que eu disse, né? Essa ideia de que a lei vem para melhorar o nível de combate de corrupção, se olhar para a parte criminal da lei, ela termina com uma parte criminal, tudo foi aumentado em termos de pena. Né? Os caras que dão aula de direito penal, enfim, meus amigos penalistas, né? Olha assim, ela é punitivista e ela traz muito essa coisa do vamos punir o desvio. O que me parece? A gente cai aqui, né? O macro tema por trás disso é que a gente precisa admitir que seres humanos erram e erram de boa fé. Nem tudo, né, que possa acontecer errado no âmbito de uma concessão é má fé, numa concessão, num contrato qualquer, e mais do que isso, muitas vezes esses contratos trazem riscos associados a ele, e aí aquela coisa assim, o contrato tinha um risco, a hora que o risco se materializa, né, aquela coisa assim, alguém precisa pagar por isso. Eu acho que aí, né, uma das grandes questões, e essa é uma pauta que tem que ser uma pauta, me parece, comum da advocacia e da engenharia, existem coisas que são naturais desses riscos. Né? Se não quer risco zero, você não faz nada. Né? Brincava um amigo meu, né, que o melô do serviço público que é o seguinte, quem faz muito, erra muito. Quem faz pouco, erra pouco. Quem não faz nada, não erra. E quem não erra, é promovido. Né? É uma brincadeirinha, enfim, né? Mas que mostra um pouco a dificuldade que a gente tem de lidar com o erro. E aí você vê muitos técnicos de engenharia hoje em dia, né, até assustados de avaliar esses programas mais complexos, porque o cara pode se envolver, dar uma opinião técnica e, a partir dela, ser responsabilizado na sua pessoa física. E aí, né, a lei diz, não, a procuradoria pode defender o cara desde que não se cogite que haja má fé. Mas aí o cara diz, não é má fé. Não é má fé. Né? Então, você tem, por exemplo, em estatais, né, você tem os D&O, você tem os seguros de responsabilidade, né, dos executivos, porque estão associados, né, àquele nível de responsabilidade que ele está exercendo ali. Você vende, precifica e vende isso. No âmbito do Estado não tem isso. Aí a gente vê, muitas vezes, infelizmente, agentes públicos que sabem o que é certo, mas deixam de o fazer por medo da consequência. E esse é um Estado muito ruim. A lei tem, em muitas passagens, esse viés punitivista. Isso é muito um mote que os órgãos de controle têm. A gente tem, né, que reprimir com muita severidade a má-fé, mas a gente tem que entender que as partes que estão de boa-fé não podem ser penalizadas por eventos que são imprevistos, e isso é absolutamente natural. Se alguma coisa, né, minha interlocução longa com engenheiros me ensinou é que a incerteza faz parte desses projetos. Qualquer um que nunca se envolveu numa obra complexa, qual é o grande ativo de um bom engenheiro?
O engenheiro pega problemas imprevistos e consegue resolvê-los, né? Não é à toa que grande parte, né, CEO, CFO de grande empresa, que vai ver que o cara é formado, é economista, administrador, raramente, né? Quem fornece esses quadros diretivos são os engenheiros. Por quê? Porque o engenheiro é um técnico habituado a lidar com incertezas e entregar resultados. Nessa questão, enfim, né, em alguma medida a gente precisa resgatar essa percepção de que, né, nem tudo é ruim, e existe, né, um discurso muito fácil, né, de tudo que deu errado é ser culpa das pessoas, nem tudo é má fé no mundo, tá? E muitas vezes a gente acaba, né, pagando um custo alto nas obras do Brasil, porque são deficiências estruturais do sistema. Essa questão que eu sempre brinco, né? Imagine que é um município contratando uma obra, né, de engenharia. Muitas vezes você não vai encontrar ninguém que consiga, né, ter todo o expertise necessário para colocar um projeto de pé. E aí que vai acontecer o quê? Vai ter problema, vai ter turbulência, né, o projeto, e aí, você vai ficar sem obra? É que eu te digo, quando a gente começa, né, a fazer as regressões nessas questões, a gente começa a perceber que os problemas são muito mais profundos, né, do que parecem a uma primeira vista, né? Então, não adianta, a lei não vai resolver esses problemas. O Brasil não vai ser um país de primeiro mundo porque a gente faz leis. Eu brinco com os meus alunos da faculdade de Direito, né? Às vezes eu dou aula bem no comecinho da faculdade, eu brinco, as leis brasileiras. Aí um aluno sempre pergunta, as leis brasileiras são boas, são ruins. Se o Brasil fosse um problema de lei, eu resolvia num dia. Eu mandava trocar, né, jogar todas as fora as nossas, traduzíamos as leis da Suécia e viveríamos num país, né, com IDH nórdico. Não é verdade. O problema não é a lei. O problema é, né, um monte de situações que vão se somar e levar a esses maus resultados. Achar que a lei vai com esse espírito extremamente, né, punitivista, foi a palavra que você usou, vou me emprestar dela, me parece ingênuo, mas a gente gosta desses discursos ingênuos em alguma medida. Bernardo, o João de Souza, que é nosso conselheiro no IEP, também coordenador de uma das câmaras técnicas, está mandando uma pergunta aqui. Se essa nova lei não se aproxima das contratações feitas com base nas diretrizes do Banco Mundial? Sim, se aproxima. Uma das coisas que a gente tem visto é esses modelos do Banco Mundial que estão muito focados nessa questão de dispersão de risco, né? As guidelines todas, né? Garantia de 30%, por exemplo, para a obra do BID é um pouco natural. Enfim, a gente tem visto isso. Se você conhece esse tema, ali tem algumas intuições de melhores práticas que a gente começa a ver na legislação brasileira. O João está absolutamente certo nessa ponderação dele. Queria fazer uma pergunta um pouco mais abrangente também. As tecnologias têm evoluído, né? E eu tenho lido recentemente em contratos de obras públicas e licitações a aplicação, por exemplo, da tecnologia blockchain, né? Você tem os smart contracts e outras alternativas em que se oferece uma rastreabilidade e uma confiabilidade no processo de acompanhamento da obra pública, né? Como é que essas leis aí estão evoluindo para que o gestor público possa admitir esse tipo de iniciativa, de inovação nos contratos? A gente tem aberto, né, assim, a inovação na administração, ela sempre vem, né, por exemplo, né, o BIM, essas coisas que estão, né, muito em voga, né, nas tecnologias, elas vão, né, penetrando aos poucos na estrutura administrativa. Eu acho que é uma tendência a sistemas de controle, né, com blockchain que são inalteráveis, enfim, que geram um registro multigeográfico, né, para usar um termo de registro, e, portanto, muito mais fidedigna a informação registrada, enfim. A gente vai enxergar isso. Tecnologias de gestão de obra. Hoje em dia, o mundo da tecnologia na engenharia é uma maravilha, né? Você vê o que a gente evoluiu em termos de máquina. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que faz simplesmente, né, o rastreamento e a leitura real-time, né, por tecnologia de caminhões de lixo. Eu digo, bom, hoje o cara sabe se o caminhão está parado com o motor ligado, se o cara está usando o compactador de lixo de maneira inadequada, tal, e tudo isso, né, o cara gera um relatório lá de não conformidade, vai melhorando a eficiência dele, porque fez investimento. A gente tem, né, todo um capítulo de eficiência, e assim, pode demorar mais ou menos, mas a eficiência ela chega no âmbito dessas questões. A grande questão é que muitas vezes, né,
quais são os interesses envolvidos nisso. Às vezes, né, existem pessoas, né, muito comprometidas com manter tudo como estão, porque, né, são rentistas dessa ineficiência. Né? Então, claro, existem certos grupos de pressão e de interesse que vão, né, às vezes, ir contra isso. Mas, né, o pregão eletrônico me parece, talvez, né, um bom exemplo dessa tua pergunta mais ampla e conceitual. Né? Pô, a gente usou a tecnologia para baratear muitas contratações da administração, exatamente limitando simplesmente a barreira física do deslocamento geográfico para oferecer uma proposta. Pô, isso melhorou. A gente vai ver mais questões dessa natureza e acho que é uma tendência a gente ver uma melhora tecnológica nessas questões. E a engenharia é um grande campo de inovação, um grande celeiro de inovação técnica. Legal. Tem uma outra pergunta aqui do chat também, Bernardo, do Renato Musolon, sobre a questão da supervisão ambiental de obras atualmente. Não aparece nos contratos, mas faz parte dos custos. Isso foi incorporado na nova lei? Eu não estou seguro de ter entendido. A lei não vai nesse rigor de detalhe de como é que vai formar isso, mas assim, me parece uma resposta intuitiva, né? Se eu bem compreendi a pergunta do Renato, no fundo, você tem que precificar isso de uma maneira adequada, não dá para você estar com peso morto remunerando coisas que não são efetivas. E aí, né, não dá para prever um custo que não está sendo efetivamente incurrido. Né? Me parece que é um pouco por aí. Tá. Eu tenho uma pergunta também um pouco mais ampla, assim, também, Bernardo. Falando um pouco de modernização, né? Essa questão do risco que, digamos lá, o gestor público ele vai ter digamos que um dos maiores riscos dele é ter que gerir aí vários contratos, né? Então, essa lei traz, digamos assim, uma segurança, ou um conforto até, melhor dizendo, para esse gestor público para tá fazendo um contrato modalidade IPC, alguma coisa mais gerencial, né? Que ele tem que gerenciar algo, por exemplo, aí vinculado a um nível de serviço e assim conectando esse questionamento, em que ponto que essa lei conversa ou faz sombreamento com a lei de concessões ou até complementa, né? Para dar um pouco essa questão de visão aí de modernização desses contratos e de gestão pública. Se eu me fiz muito claro. Não, entendi. A primeira parte da pergunta, sim. Eu acho que essa ideia, né, e é um pouco a pergunta que o João tinha colocado aqui, vai um pouco na linha, me parece, de a gente está mudando o estilo do contrato, e você usou um contrato mais gerencialista, né, um contrato que se preocupa mais com essa questão da integração de vários fatores que são fundamentais, né, para o sucesso final da entrega, que precisam ser gerenciados por alguém, né? Existem alguns modelos, né, que você obrigava o cara a contratar um integrador de obra. Eu, particularmente, vi muito problema nesses contratos, mas a Petrobras usava esse modelo, enfim, usou em alguns modelos de contratação dela. Eu acho que a gente muda um pouco o estilo, especialmente para as obras complexas. Eu acho que a gente vai separar um pouco, né, aquela ideia de que existe um modelo só para fazer as coisas. Eu acho que ela está um pouco eclipsada na lei nova. Acho que esse gerencialismo é uma tendência. Contratos, né, de contratação integrada e semi-integrada, eles vão muito nessa linha. Então, parece que essa tua perspectiva é correta. E quanto que essa lei dialoga com a lei de concessões? A lei de concessões, na verdade, né, para você fazer uma interpretação dela, é uma lei que ela tem uma regência subsidiária na lei de concessão. É claro que a lei de concessão não vai definir todas as etapas, né, necessárias para a implementação de um projeto de concessão. Ela coloca lá critérios de julgamento próprio, ela tem regras especiais e essas regras dão uma certa plasticidade. A lei de parcerias público-privadas também, especialmente na concessão chamada de administrativa, que é uma concessão sem tarifa e sem usuário, né, grosseiramente falando. Então, assim, a lei, na verdade, de licitações, a lei de concessão, ela vai se abeberar dela, ela vai se conectar com ela naquilo que são as regras próprias da licitação que não tiverem objeto de tratamento específico, mas na parte dos contratos, me parece que os contratos têm uma lógica muito diferente. Os contratos de concessão, eles têm
eles têm uma mutabilidade muito maior, não são contratos de resultados, são contratos, né, muito mais de gestão de um risco de empreendimento. Então, na parte de licitação, a gente continua, assim como a gente usava muito a 8666, a gente vai usar muito a 1473, na parte de contrato nem tanto, mas, de novo, esse é um dos grandes problemas de quem lida com direito, são esses caleidoscópios normativos, um pedaço está aqui, um pedaço está aqui, um pedaço aqui, mas não é só achar os pedaços, é ver esse pedaço faz sentido aqui ou existe algo valorativo que me leva a uma solução diferente. Vou dar só um exemplo para não ficar tão abstrato. Todos vocês sabem, né, que a lei tem um limite de alteração quantitativa dos contratos de 25%. Né? 50% para reforma, né, na lei 8666. Na lei de concessão não tem esse limite. Aplica, não aplica? Não aplica. O contrato tem uma lógica própria. Então, você tem que ter uma certa maleabilidade aqui para entender, na verdade, construir essas soluções. O grande dilema da conversa do engenheiro com o advogado é que o engenheiro demanda algo que é uma resposta, muitas vezes, que seja capaz de circunscrever a dimensão do problema dentro do universo de escolhas racionais, e muitas vezes o direito não lida com isso. Por quê? Porque você faz uma interpretação, o órgão de controle faz outra, o judiciário faz outra, o licitante que está disputando com você faz outra, e, né, achar o ponto equidistante disso tudo, às vezes, é bem difícil e muito dispendioso em termos de eficiência. Por isso que a padronização, né, que é uma das tendências da lei nova, me parece que assim, aquilo que a gente consegue padronizar, que a gente entende que um modelo gera o melhor resultado social, porque licitação serve para isso. Para que serve uma licitação? Para o Estado contratar a melhor coisa no menor preço. Não é diferente quando a gente vai no mercado, quer jantar, a gente quer o que eu quero comer hoje? Eu quero comer, sei lá, filé mignon, e eu vou achar a melhor alternativa para satisfazer isso dentro do universo. É a eficiência que a gente tem que privilegiar, e a gente tem que entender os trade-offs entre a eficiência e a qualidade e ser muito, muito transparente nisso. Acho que uma das coisas que a Lei 8666 falhava, você seguia toda a receita e lá no final era um fiasco o resultado material. Por quê? Porque a gente achava que cumprindo todas aquelas etapas naturalmente geraria o melhor resultado. Isso não é verdadeiro. Então a gente tem essas disputas sempre muito, muito incisivas entre nós. Ricardo, você quer fazer uma pergunta final? Sim. Obrigado aí pelo espaço aí, ele tinha levantado a mão. Parabenizar aí, doutor Bernardo, pela excelente apresentação, conhece bastante o tema, né? Dá para perceber que convive aí com as situações. Certamente aí com esta nova lei vamos ter novas questões a serem discutidas. Acho que a nova lei ela teve bons avanços, alguns, né, o doutor Bernardo comentou, a questão ambiental, alguns retrocessos, como o Zé Carlos falou. Me parece que até o contexto um pouco é os tribunais de contas, CGU tiveram uma presença ali que acabaram criando essa questão punitiva, né? E como foi colocado, eu acho que a gente precisa ir muito pela resolução. Muitas vezes, e na 8666 está isso, claro, né? É a proposta mais vantajosa que a gente quer. Às vezes o pessoal confunde lá só com a questão do menor preço, né? O doutor Bernardo até colocou, a gente quer a melhor coisa pelo menor preço. Mas eu queria um comentário aí, algo que eu acho que também foi uma evolução, que é a melhor coisa no melhor preço no ciclo de vida. No nosso caso de obras, muitas vezes algo que é mais caro de início, ela leva no ciclo de vida de um produto, de algo que a gente vai conviver, que seja melhor, apesar de custar mais caro de partida, né? São obras com mais eficiência energética, com redução de consumo de energia, ou até que possam trazer algum benefício, né, de acessibilidade, de algo que a gente tenha. E às vezes não é tão fácil esses conceitos, né, a gente colocar. Então, tem várias outras perguntas que eu gostaria de aproveitar aí o conhecimento do Dr. Bernardo, mas aproveitaria nisso, né, e claro, nós temos outros que queremos discutir. A outra questão que eu gostaria muito, assim, quais são os próximos passos dos decretos regulamentadores, o que a gente deva colocar, né, Dr. Bernardo? Mas, para não esticar muito, eu também daqui a pouco tenho que me ausentar daqui a uns 10 minutos, acho que essas questões que eu gostaria de ouvir aí o seu conhecimento sobre esse assunto, e claro, em outros momentos a gente conversar mais aí, né? Para nós, a maldição do pregão, que
Se a gente pudesse, com os decretos, retirar ele, a lei ainda possibilita, né? Diz que tem um conflito lá entre dois artigos que não estão bem claros, porque entendemos que a obra é uma relação para o futuro, né? Uma vez eu vi até aquele Luiz Ponte falando sobre isso, né? Olha, no pregão, se o cara quer me dar um carro no outro dia, o carro custa 100 mil, ele quer me dar, tudo bem. Agora, uma obra não, né? A obra será construída, ela é uma relação de confiança futura que se estabelece. Então, esse é um problema. Mas queria ficar mais restrito àquela questão de ciclo de vida, que eu acho que é um conceito interessante da atual lei, que me parece que é possível praticar melhor do que na 8666. Obrigado, parabéns pela palestra, doutor Bernardo. Obrigado. Por favor, não. Eu cortei aqui, só ia pegar o gancho do presidente Ricardo aqui, porque teve um comentário aqui da Paula, aqui no chat, também pedindo uma parte 2 aí da palestra. Então, só pegar o gancho aí do presidente Ricardo, desses próximos passos, decretos, enfim, que forem sair futuramente, aí a gente pode organizar também um pouco essa mais específica, né? Um pouco a tua palestra aí, Bernardo. Só isso que eu queria comentar aqui. Acho assim, a parte 2, da minha parte, para entrega futura, está contratado. Não sei se vocês gostaram da qualidade, mas eu acho muito importante, na verdade, esse debate interdisciplinar, e acho que, no fundo, o que vale nisso é exatamente tentar achar o terreno comum, né? No fundo, a gente brincava antes de estar no ar, né? A figura do enjegado, né? Existe um terreno comum em certo tipo de relação de empresas com o Estado que você precisa de engenheiros e advogados. No fundo, existe um terreno comum. Assim, a maior parte dos engenheiros que está habituado ao mercado público sabe muito de licitação, sabe detalhes, sabe conceito, enfim, sabe, né? É capaz de se orientar, e precisa dos advogados para essas ambiguidades que são naturais do cenário. Acho que a pergunta do presidente Ricardo, ela é a pergunta fundamental, né? A administração não precisa contratar coisa barata, né? Qualidade não é barata, né? Aquela coisa assim, você vai comprar uma roupa, você vai ali no camelô que você vai usar, a roupa lavou e não serve mais, ou você vai comprar uma roupa dessas que dura a vida inteira, né? No fundo é isso, né? Assim, pô, quantas vezes eu vou ter que comprar roupa daqui até o final do ano se eu usar esse padrão? Isso tudo nunca foi proibido. É que a gente fez, né, uma opção por não mensurar o retorno econômico. Acho que quando você tem métricas de retorno, né, qual é o valor da depreciação, qual é o critério do retorno financeiro, que é uma possibilidade trazida pela lei, é interessante também para dialogar com isso, mas a questão é, no fundo, na verdade, a administração nunca teve obrigada a contratar baixa qualidade porque busca a melhor proposta. A melhor proposta é um nível de serviço. E todo mundo sabe isso, né? Por exemplo, o setor de pavimentação, né? Vou usar aqui o que o Zé Carlos é especialista. Todo mundo sabe que se você for fazer, de fato, um programa para manter suas rodovias adequadas, não é um tapa-buraco. Né? Não é aquela coisa que você vai lá, né, joga um pouco de massa, passa ali, dá uma pintada, fica bonito num dia e, né, é uma mentira, é uma solução que não é. E você faz tantas vezes aquilo que alguém poderia dizer, não era melhor fresar isso aqui, refazer, né, como manda o figurino? E aí a gente fica, né, escravo disso. Um pouco porque, né, a restrição orçamentária às vezes leva a isso, a gente tem uma carestia de recursos, né, que você vê, né, o Brasil é um país carente de investimento em obra, essa que é a verdade. Né? Às vezes o Brasil não investe para repor a depreciação dos seus ativos. O setor de ferrovia, que é um pouco, né, o setor de expertise do Murilo, né, que foi o final da finada rede federal. Quer dizer, qual é a qualidade do material rodante que foi, né, colocado à disposição? Você tem uma série de problemas que vão desembocar nisso. O que eu acho que é bem importante é entender exatamente isso. Não é contratar barato. Se você puder, né, contratar um pouco mais caro com algo que vai te dar uma solução muito mais coesa e duradoura, mas não tem dúvida. O que você precisa, na verdade, é ter métrica para medir isso. O que acontece também muitas vezes é soluções, né, do famoso papel aceita tudo, e você começa, né, a colocar uma certa metafísica. Aqui, uma opinião muito pessoal minha, quem não concordar, estou à disposição para mudar de ideia, ser convencido disso, mas essas questões de eficiência ambiental, muitas vezes, na verdade, são muito bonitas, mas elas não têm uma métrica verdadeira de retorno
clara e serve muito mais para você restringir as ofertas do que, né, efetivamente conseguir algo que gere um retorno ambiental. Então, a gente precisa ser... Né, tudo que é um ganho indireto precisa ser mensurado a partir de uma metodologia coerente. Tendo uma metodologia coerente que ateste que vai haver retorno financeiro disso, isso tem que entrar na avaliação de custo. E eu comecei a palestra falando um pouco da etapa de planejamento. Ali é o momento da gente identificar esse tipo de questão. Mas estou absolutamente em linha, né? O Estado não está obrigado a contratar produtos de má qualidade, porque isto é a melhor proposta. A melhor proposta é um nível de serviço adequado, e aí sim o preço. Não tem por que você obrigar o Estado a ter obras mal executadas ou soluções, né, que não são factíveis. Né? O problema é exatamente, né, fixar o nível de serviço adequado, de maneira a entender que existe ali, né, uma rentabilidade, às vezes, muito maior. Eu usei o exemplo de comprar roupa porque é isso. Né? Compra uma camisa boa e ela te dura 5 anos. Compra uma camisa ruim e ela te dura 6 meses. Né? E aí, qual que é mais barato? Você pagou o dobro na outra? Legal, mas a vida útil dela foi, no meu exemplo, 10 vezes mais. Então, é isso. Maravilha. Muito obrigado, doutor Renato. Presidente Nelson, fazer alguma pergunta, considerações finais? Vamos partindo para o final. As minhas considerações finais novamente, né, dar os parabéns, elogiar ao doutor Bernardo, a participação dele, com certeza deixou muitas perguntas sem resposta, não é perguntas, né? Na realidade, dúvidas que a gente tem na cabeça sem respostas, e com certeza elas poderão ser resolvidas no futuro próximo aí. Certamente o conhecimento que ele demonstrou do assunto e do tema é instigante e leva-nos como enjegado, que ele falou, né? Na verdade, eu sou engenheiro advogado. Tem uns que podem passar no OAB lá, a gente vai dar uma carteirinha para vocês. Tem uns que é só... Não, eu já tenho a carteira. Já tem. Tá bom. Então, isso facilita muito, realmente, e as palavras, o tema, a forma que você aborda, Bernardo, realmente tira um pouco do juridiquês aí, que o pessoal da engenharia treme, você fica todo arrepiado quando começa a usar os termos juridiquês. E realmente você trouxe um linguajar simples, direto e compreensível para todos. Tá? Quanto a essa última pergunta do presidente Ricardo, a respeito de qualidade, eu posso dizer para você que lá em 1900, quando surgiu a 866, nós tivemos que fazer eu era o superintendente de informática da Copel, tivemos que fazer uma licitação de computadores. Um dos parâmetros qualitativos era a pessoa ter escritórios de manutenção espalhados no estado inteiro. Porque senão você tinha que comprar 2 computadores, porque um falhava, você tinha que colocar o outro. Então, na realidade, era um dos que... Então, a criatividade e a fundamentação, elas são fundamentais numa boa licitação. Você tem que colocar a cabeça, pensar, etc., e vai para frente. E isso, com certeza, na 14.133, não está impedindo nada, absolutamente nada, e está estimulando esse tipo de... Deixou mais aberto, está mais aberto a você fazer esse tipo de licitação. Mas não vou fazer uma outra palestra aqui, eu só queria, evidentemente, agradecer a presença de todos, as pessoas que participaram perguntando, ao Zé Carlos, ao Rodrigo, ao Estevam, né, ao Murilo e ao presidente Ricardo, e aos demais que estiveram nos ouvindo aí mais de 1 hora, quase 1h30 já, certo? E em especial o doutor Bernardo. Fica o convite para uma próxima apresentação, doutor Bernardo, e com certeza nós temos muito assunto e muito conhecimento a absorver da sua experiência e sua habilidade. Obrigado a todos aí. Tá? Obrigado a vocês. Tchau. Murilo, você que encerra. Valeu. Só agradecer a todos aí, todos os atendentes, né? Agradecer muito aí o doutor Bernardo aí como o presidente Nelson falou, tirou o juridiquês de lado aqui para explicar para a gente de maneira muito clara, né? Essas questões, não é à toa que é um ótimo professor também, pela carreira que tem.
Então é isso. Agradecer a todas as pessoas que participaram, os inscritos, os panelistas, e é isso. Boa noite a todos. Parabéns aí a todos. Parabéns, Tchau, Rodrigo. obrigado. Parabéns. Murilo. Parabéns, Zé Carlos. Parabéns, presidente Ricardo. Obrigado. Boa noite, boa Tchau, noite. obrigado. Boa noite. Boa noite. Até mais. Parabéns, Tchau. Gustavo. Obrigado. Zé Tchau, Carlos. presidente. Tchau, tchau. Tchau.